sou Brunelli, professor do Script Method. Estou aqui hoje com mais um tópico sobre pré-cálculo e retomando funções, continuando na verdade sobre nossas funções inversas, né? Cara, eu vou ainda dar bastante ênfase em função inversa, tá? Nessas coisas, porque é uma coisa importante para saber. E na próxima aula também tem mais algumas coisinhas até a gente chegar em logaritmo, beleza? Então vamos lá, dando uma função que ela vai do conjunto A até B, ou seja, ela transforma os elementos de A em elementos de B, tá? Isso que é a função, então eu tenho a função f e a função g, que ela vai de B até A, ou seja, se a função A ia de A até B, a função g ela inverte, ela vai de B até A, tá? Onde eu vou definir a g da f de x igual a x para todo x pertencente a A. Por quê? Porque o x pertencente a A, o que acontece? Ele pertence a A. Aí, na hora que a função pega algum x de A e mata em B, tá? Aí, isso aqui vai dar alguma coisa em B. A g vai pegar esse de B e vai tacar em A, que é o meu x que pertence a A. Da mesma forma, a função f da função g de x é igual a x para todo x pertencente a B, tá? Então, se eu cato essa B aqui, o x pertence a B, tá? Então, a g pega de B e manda até A. Então, eu coloquei B aqui, a g me levou até A, tá? Então, isso aqui ficou A, e a f cata de A e manda para B, e volta no x pertencente a B, beleza? Então, dadas essas definições aqui, a gente fala que a g é inversa de f, e, esse aqui é o símbolo lógico para e, tá? E a f é a inversa de x, certo? Então, com essa nossa hipótese aqui, tá? Que a g ela é inversa de f e a f é inversa de g. A gente tem essa tese aqui para demonstrar, tá? Que para isso acontecer, para f ser invertível, tá? Ou a g, ela que tem que acontecer. Se a gente tiver o gráfico aqui da f, sei lá, algum gráfico qualquer da f de x, tá? Não sei como que ela é, pode ser qualquer função, estou generalizando ela. Supondo esse aqui, a gente costuma chamar aqui o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, mas eu vou limitar isso aqui para um conjunto A, que é o conjunto domínio da função. E esse aqui é o conjunto B, que vai ser o contradomínio da função, onde vai cair os valores, tá? Então perceba aqui, a gente vai poder definir a função dessa forma aqui, tá? Algebricamente. A gente pode definir a função por gráfico, ou a gente também pode definir a função de outras formas. Calma aí que já a gente chega lá. Essa forma aqui é de gráfico, tá? Por quê? Vamos fazer o seguinte, a nossa tese para a gente demonstrar é que a ideia é, se a gente tiver dois pontos aqui, o ponto A1 e o ponto A2, então existe A1 e A2, tá? Pertencentes ao domínio da F, né, que no caso é o A, então pertencente aqui ao A, que se A1 for diferente de A2, tá? Se A1 for diferente de A2, implica que esse daqui, vocês concordam com... Cara, isso aqui, ó, o A1 tá aqui. Então esse pontinho aqui, ó, é o F1. É o F de A1, tá? Eu vou colocar aqui pequenininho, mas esse pontinho aqui é o F de A1 pertencente ao contradomínio. E aqui, ó, o A2, ele bate na função onde? Bate aqui, ó, nesse ponto na função. Ou seja, lá no contradomínio, ele equivale a esse valor aqui, F de A2, tá? Então, a função, ela é inversível se, dado A1 diferente de A2, implica que, ou no caso, se A2 for diferente de A1 também, implica, esse aqui é a implicação equivalente, né, tanto para esse lado para cá quanto desse lado para cá. Então, se A1 for diferente de A2, então F de A1 vai ser diferente de F de A2, isso. Então, no caso, F de A2 é diferente de F de A1, tá? O que acontece aqui, se a gente passar uma reta horizontal, que, ou seja, paralela aqui ao eixo x, né, no caso o eixo do domínio, só pode cruzar a reta em um ponto, né? Porque se ela cruzar assim mais de dois pontos, como por exemplo a função x ao quadrado, tá? Mais pra frente a gente ainda vai ver bastante coisinha, analisar certinho essa função. Então essa função é uma parábola, né, que passa aqui pela origem, assim, era pra ser retinho, mas enfim, tá bom. O que acontece se a gente passar uma reta horizontal aqui, paralela, faz de conta que está paralela ao eixo x, tá? Como matemático eu defino essa reta paralela a essa. O que acontece é que ela vai cruzar a função em dois pontos, por quê? Porque essa reta ela passa no mesmo ponto aqui, um ponto F, né? Um ponto F de
A, f de A, tá? Só que esse ponto aqui ele é função desse A1, mas também ele é função desse A2. Ou seja, esse daqui, por mais que A1 seja diferente de A2, a f de A1, que é esse ponto aqui que cruza aqui, é igual a f de A2 que também cruza aqui, ó, nesse ponto, tá? Então, se passar uma reta horizontal pela função, só pode cortar a função em um ponto. Ou seja, isso define a função sendo injetora, que é a mesma coisa que isso aqui que a gente viu em umas aulas anteriores também, tá? E agora eu tenho que demonstrar o seguinte, eu vou demonstrar por absurdo, tá? Demonstração por absurdo ela se chama. Se eu pegasse a função, vamos supor então que a função de A1 é igual à função de A2. Eu estou supondo isso aqui, tá? Não seria nada... Tá, você às vezes fala, ah, mas é óbvio que se a f de A1 for igual a f de A2, A1 tem que ser igual a A2. Sim, porque se f de A1 é diferente de f de A2 implica que A1 seja igual a A2, então se uma for igual a outra vai implicar que uma seja igual a outra. Tá? Que o valor é igual a outro valor. Só que eu tenho que supor que o A1 é diferente do A2, tá? O A1 é diferente do A2. E se acontecesse disso aqui ser igual, tá? Porque também acontece de funções que nem a função x ao quadrado, ela não é injetora, mas ela obedece essa propriedade aqui, ó. Ela obedece essa propriedade por quê? Porque de fato aparecem dois pontos. Veja só, por exemplo, então a f de x é x ao quadrado, então a f de menos 3 é 3 ao quadrado, e a f de 3 é 3 ao quadrado. Tá? Então, menos 3 ao quadrado é de fato igual a 3 ao quadrado. Tá? Então, a f de menos 3 é igual a f de 3, que é 9, apesar de menos 3 ser diferente de 3. Tá? Então, ela obedece isso aqui, tal que A1 é diferente de A2. Tá? Mas eu estou considerando a função que é inversível. Tá? A função que ela é injetora. Então, se ela obedecesse isso aqui, tal que A1 é diferente de A2, veja só o que aconteceria. No que a gente põe a gente tudo que faz de um lado da equação faz do outro, né? Então eu coloquei esse ponto, o g desse ponto é igual ao g desse outro negócio aqui, tá? A função de A2, tá? Como o g é inversa de f, a f inversa de g, o g obedece essa mesma propriedade aqui, porque o g também tem que ser inversível, tá? Então, o que acontece é o seguinte, como a gente tem aqui, ó, g da f de alguma coisa é igual a alguma coisa. Então, g da f de A1 é igual a 1. E g da f de A2 é igual a 2. Então, colocando o g aqui, implicou pra gente que A1 fosse igual a 2. Só que a gente tinha colocado a condição inicial que A1 tinha que ser diferente de A2. Tá? Portanto, isso aqui é uma demonstração por absurdo de que a função ela não pode ter isso aqui. Ó. Se A1 for diferente de A2, ela sendo injetora e inversível, ela é impossível de acontecer isso, tá?